Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Hoje é dia de jogão, o Vasco joga contra o Madureira, casa cheia, São Januário repleto. Vamos falar também aí de anúncio. Ontem o Vasco anunciou mais um reforço para a temporada de 2024. Vamos falar aí sobre o jogador que não vai ficar no Vasco da Gama e iremos também abordar a situação do processo na venda do Marlon Gomes, que deve ser concretizado até amanhã, e vamos falar aí sobre o processo aí de reforços aí, o Vasco aguardando toda essa situação da grana ser liberada aí para a gente poder anunciar novos reforços. Bom, eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora aí para mais um vídeo. Meus amigos, seguinte, o Vasco hoje pega a equipe do Madureira, esse campeonato carioca que vai ser o campeonato mais difícil. Olha, ontem o Botafogo, por exemplo, perdeu para o Boa Vista com a equipe titular. Então o Vasco precisa vencer hoje para chegar aí no G4. Pela frente vem o Madureira. Madureira que está tentando ali se manter pelo menos na vaga ali para a Taça Rio, certo? Entre o quinto e o oitavo. O Vasco, que vai a campo às 21h30, com transmissão aí do SBT, da Cazé TV e do Sport TV. E o seguinte, hoje a gente vai ter alguns desfalques. Isto porque o Vegete, o Piton e também o Medel não vão a campo. Isto porque o Vasco acabou de chegar do Uruguai, o Medel e o Vegete, por medida preventiva, serão resguardados aí por terem certa idade, né? E a mesma coisa é o Piton, vai dar aquela descansada, aquele stop, porque como durante muito tempo não houve ali um lateral esquerdo à altura para poder substituí-lo, ele veio numa pegada muito grande. Então, o departamento médico sugeriu ali ao Ramon Dias para que esses três jogadores aí hoje não jogassem. Então, o Vasco vai a campo aí com novidades, né? Parece que a situação de três zagueiros está muito bem estabelecida na cabeça do Ramon Dias, perfeito? Então, o Vasco da Gama jogando aí num 3-5-2 com o Léo Jardim, João Vitor, Maicon e o Léo jogando de ala. O Paulo Henrique, o Jair, o Paulinho e o Leandrinho, né, que joga no lugar do Piton, lá na ala esquerda. O Rossi, com o Paí, a princípio começando no banco, David e o Ryan. Essa é a equipe aí do Vasco da Gama. Bom, sorte aí, meu placar vai ser 3-1 para o Gigante da Colina e o Paê hoje entrando vai arrebentar a boca do balão e estou colocando muita fé nesse menino Ryan aí. Bom, o seguinte, deixa o teu placar também aí nos comentários. Com relação a Luca Aureliano, ontem veio uma informação já na parte da noite ali do jornalista Lucas Pedrosa que disse que o Ramon Dias conversou bastante ali com o Aureliano e nessa conversa que eles tiveram, simplesmente o Aureliano pediu para ser transferido. Se for verdade, é o seguinte: vá com Deus. Não está afim, né? Que simplesmente arrume outro clube sem problema nenhum. O Vasco que vai ter um problema aí para se desfazer do Aureliano. Por quê? O Vasco pagou muito alto, 4,5 milhões aí, por enquanto não chegou nenhuma proposta conclusiva aí com relação à compra, né? Tudo empréstimo por enquanto. E o Vasco precisa render aí nessa situação. Pessoal, o seguinte, ontem o Vasco finalmente, oficialmente, após 2 semanas aí, anunciou um reforço, né? Que foi o Adson. O Adson ontem falou com o jogador do Vasco da Gama, o Adson aí, que vem com um contrato aí
de 4 anos, o Vasco gastou aí nada mais, nada menos do que 26,5 milhões na contratação do atleta. Muita gente colocando fé aí no Adson, dizendo que ele vai surpreender. Eu não pagaria isso tudo no Adson, mas já que veio a gente abraçar o jogador e torcer para que dê certo. Então, anúncio feito aí, o Adson oficialmente, né, é jogador do Vasco da Gama. E, meus amigos, o seguinte, tá? É, a venda do Marlon Gomes deverá ser concretizada entre hoje e amanhã. As bases salariais com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia já está toda sacramentada, ou seja, agora é só a troca mesmo da papelada, né? O Vasco já aceitou aí a proposta de 85 milhões aí de reais. O Vasco é detentor de 85% dos direitos econômicos do jogador, então a gente vai ficar com 63 milhões e 250 mil reais nessa negociação aí. E o seguinte, né? O Vasco certamente a partir de segunda-feira, por que a partir de segunda-feira? Né? Porque vai entrar a grana aí do Shakhtar, o Vasco vai retomar algumas negociações aí que estavam em curso, né? Que infelizmente a 777 Partners está deixando a desejar bastante nessa situação, precisa vender para poder contratar, não é uma empresa autossustentativa, né? Essa é a verdade. Então, o Vasco, a gente fica ali na situação, principalmente do esforço, para que a gente possa ter uma conclusão com relação a essa situação. O Vasco não tem que ficar inventando, se a negociação está sacramentada com esse jogador, que assim seja, faça logo, porque melhor trazer o esforço do que ficar sem ninguém, certo? Jogador aí que a gente sabe que tem muito futuro, a 777 tem interesse, o Vasco deu uma travada ali nas negociações por conta da situação envolvendo aí o dinheiro, né? O seguinte, ontem surgiu uma situação de Kaká no Vasco, zagueiro do Atlético Paranaense, mas que foi desmentido pelo próprio pelo próprio Alexandre Matos, né? O Alexandre Matos que poderia vir a público, né, para explicar melhor essa situação de processo de contratações aí no Vasco da Gama. Outra coisa que a gente tomou conhecimento foi sobre essa situação aí de uma troca, pouco provável que isso aconteça, né? O Vasco não conseguiu trazer o esforço, que é mais barato. Eu acho pouco provável que o Vasco consiga trazer o Rodrigo Vilara, ainda mais no processo de troca ali com o Luco Aureliano, que vale muito menos do que ele, né? Proposta lá do River Plate parece que não caminhou, mas 7 milhões é o que vale hoje ele de euros, é muita grana aí, certo? E a situação aí do Lúcio, né? Que é um jogador que vai ficar cada vez mais distante do Vasco, à medida que o Vasco demora aí nesse processo de contratação, porque ontem fez o hat-trick, meteu 3 gols aí no jogo aí do pré-olímpico, certo? O Uruguai é muito favorito para ser campeão olímpico, a tendência é que o jogador se valorize ainda mais. Então, anúncio feito aí, o Adson, né, o quarto reforço do Vasco da Gama, mais reforços chegarão mediante essa grana aí que vai entrar do Marlon Gomes. Agora, lamentável, né? A 777 podia injetar o dinheiro aí, porque entrou muito dinheiro no Vasco da Gama, e a gente ter que esperar até esse dinheiro entrar para continuar o processo de contratação no Vasco é algo lamentável. Certo, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.